Olá, aqui é o palestrante José Rodrigo. O tema de hoje é: o líder procrastinador não é de fato inspirador. Coisa boa é o tema de hoje. Esse tema é muito importante porque muitos líderes precisam entender o que é a procrastinação. Quais são os efeitos da procrastinação, não é? O que ela gera em cada um de nós? Isso mesmo. E o que ela gera produz resultados bons e talvez resultados ruins. E mais do que nunca, resultados ruins. Isso mesmo. Então vamos falar sobre isso. Na verdade, quando você fala de procrastinação, a gente entende muitas coisas. Mas o que é de fato a procrastinação? A procrastinação, ela é, segundo o dicionário, não é? Dicionário Aurélio, Dicionário Michaelis, Enciclopédia Barça, enfim, ato de adiar. Isso mesmo, você gera adiamento naquilo que você precisa fazer. Outros significados têm como postergar, não é? Postergar, deixar para depois. Postergar, deixar para depois, adiar, protelar. Protelar também é um ato onde a procrastinação tem como significado grande aí. Então, veja bem, se você já adia, se você posterga, se você protela, deixa as coisas para depois, fatalmente você está no campo da procrastinação. Eu quero dizer para você que eu, por exemplo, sou um procrastinador também, por natureza. Isso mesmo. E olha, não sou pouco procrastinador, não, sou muito. E a procrastinação já me prejudicou muito. E eu quero dizer para você que a procrastinação, em muitos procrastinadores, geram alguns elementos negativos. Por exemplo, a procrastinação ela produz estresse, né? Ela produz estafa, ela produz sensação de culpa, porque você deixa para depois. Alguns que deixam para depois não fazem nada. Então, por exemplo, o líder ele deixa uma meta com a equipe para depois, ele deixa uma tarefa importante para fazer com o time para depois e termina, que gera essa agonia, esse estresse, esse sentimento de culpa, produzindo perca de produtividade, não é? A gente vive num país, aqui no Brasil, nós temos um dos países mais improdutivos do mundo. Nós do ranking da produtividade, estamos muito embaixo, comparado com os Estados Unidos, comparado com o Japão, comparado com China, comparado com outros países da Europa. Então, nós estamos deixando muito a desejar com relação à produtividade e muito disso vem da procrastinação. Uma outra coisa é que a procrastinação ela gera vergonha. Muitas vezes a gente fica envergonhado por ter deixado para depois, adiado o que tem que fazer e termina que a gente fica envergonhado. Uma outra coisa muito complicada é a imagem, né? A imagem de procrastinador é, de fato, uma imagem que atrapalha demais. Você fica rotulado porque você não bate metas, porque você não alcança resultados, baixa produtividade e a sua imagem fica afetada. Você é visto e lembrado como alguém que não alcança resultados porque deixa para depois, né? Mas tem algumas coisas que eu quero explicar para você aqui. O líder precisa entender o que é a procrastinação. Então, expliquei aqui para você exatamente o sentido maior do que é a procrastinação. E tem uma explicação também, que é uma explicação que o que não é procrastinação, tá? Que não é procrastinação. Então, se procrastinação é adiar, postergar, deixar para depois e protelar, não é procrastinação, por exemplo, abreviar, abreviar, acelerar as coisas, por exemplo, não é? É o contrário de procrastinação.
Por exemplo, antecipar, acelerar, agilizar. Então, se você é alguém que gosta de agilizar as coisas, apressar as coisas e, de fato, deixar aí as coisas muito mais rápidas, eu entendo que você aí não é um procrastinador, tá bom? Então, é muito interessante essa consciência do que é a procrastinação e do que, de fato, não é a procrastinação, para que a gente saiba em que lugar nós estamos. Bem, é compreensível também algo interessante. Nós não somos, geralmente, nós não somos procrastinadores com tudo. Então, tem líder que é procrastinador quando ele precisa agendar uma reunião. Tem líder que, para agendar uma reunião, ele é rápido, mas para dar um feedback, por exemplo, ele é procrastinador. Outro, para dar o feedback, já não é procrastinador. Tem líder que, para fazer, por exemplo, um planejamento mensal, trimestral, anual, ele é procrastinador. Já para executar o planejamento, ele não é procrastinador. Já tem outro que é o contrário. Ele não é procrastinador para uma coisa e para outra. Então, é muito interessante que a gente entenda que nós não somos procrastinadores para tudo. Para tudo. Aí alguém pode perguntar: ah, mas você não me conhece, Zé Rodrigo. Pois é. Então, é muito interessante cooptar essa ideia. Talvez você possa até ser um procrastinador para muita coisa, mas não para tudo. Então, vamos lá. Provavelmente, você já procrastinou para estudar, já procrastinou para começar um projeto novo, já procrastinou para fazer uma reunião com a sua equipe, já procrastinou para treinar a sua equipe, já procrastinou para dar feedback. Talvez você já tenha sentido esses problemas de imagem afetada, perca de produtividade, vergonha por não bater metas, a sua imagem ficou afetada, e aí você sentiu essa agonia, essa vergonha, essa estafa, esse estresse que gera a procrastinação, essa angústia, tá? Então, você talvez tenha isso. Então, o que é que eu quero que você faça? Comenta aqui embaixo se você se vê como um procrastinador e em que você se vê como um procrastinador. Você já se sentiu mal, né, pelo fato de ser procrastinador? Escreve aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião sobre isso, tá bom? Então, é interessante isso, essa consciência de que eu sou procrastinador ou eu não sou procrastinador. Eu sei o que é procrastinar e eu sei o que é não procrastinar, tá bom? É muito interessante esse conceito para você compreender, ok? Então, alguns exemplos aqui para você, que eu já citei, podem revelar se você é ou não procrastinador. Então, por exemplo, se você, na faculdade, você deixa para estudar de última hora, por exemplo, não é? Se você deixa para pagar suas contas, você tem, não é, orçamento para pagar suas contas, mas só paga as contas no dia do vencimento, e até mesmo passa o dia do vencimento. Você organiza a festa de aniversário do seu filho faltando 2 dias, por exemplo. Você envia a declaração do imposto de renda no dia ou na véspera, por exemplo, né? Você deixa para organizar as coisas da viagem que você vai fazer na véspera. Então, isso tudo são sentimentos. O brasileiro tem até a frase clássica do brasileiro, que é: o brasileiro deixa tudo para a última hora. E é verdade. Nós temos, infelizmente, essa cultura. E essa cultura gera falta de produtividade, má imagem, não é? E coloca no procrastinador um rótulo de incompetente, muitas vezes. Também nós temos a cultura do procrastinador, que é apagar fogo. Então, ele vai deixando para depois e termina que aquele problema que ele ia tratar tinha um tamanho e foi deixando para depois, ele foi crescendo e terminou que virou um grande problema. Quem aqui já não teve um pequeno problema que virou um grande problema porque você foi deixando para depois? Quem aqui na empresa teve que tratar um conflito com a sua equipe, um conflito de relacionamento,
um problema interpessoal e foi deixando para depois, e virou o quê? Virou uma grande bola de neve, e aí um problema que era pequeno ficou gigante. Então, a procrastinação tem essa questão. Ela aumenta o tamanho dos problemas. Não planejar e deixar para depois gera tudo isso aí, né? É muito interessante essa consciência. Se você já pensou nesse aspecto, então cuida bem para não sofrer nada dessas questões. Então, muitos de nós não temos consciência de que nós somos procrastinadores. Isso mesmo. A gente vive, deixa para depois, mas não percebe que é um procrastinador. Por quê? Porque isso já se tornou um hábito. Então, para pensar se você já, se na sua jornada você já tem o hábito, já virou clássico, já virou hábito como escovar dente, tomar banho, comer, enfim, dormir, já virou hábito você deixar tudo para depois, ou boas das coisas para depois, tá? É muito importante essa consciência. Eu estou avaliando aqui isso, e eu entendo, por esse conceito que José Rodrigo falou agora, então eu sou um procrastinador naquele assunto, ou sou um procrastinador para muitas coisas, tá? Então é muito importante que você avalie e que você pense nisso. Uma outra coisa muito importante é que, dentro disso que eu falei, existem 3 classes de pessoas. 3 classes de pessoas. Quais são essas classes de pessoas dentro do líder procrastinador? Então, anota aí. 3 classes de líderes procrastinadores. A primeira é aquele líder que ele é procrastinador, mas não sabe. É o que eu falei, não tem a consciência, tá? Ele, de fato, é um procrastinador crônico, mas ele não tem essa consciência, tá bom? É aquele caso da pessoa que tem um hábito, por exemplo, de falar mal dos outros, falar mal dos outros, e não percebe que é um hábito. Aquele que tem o hábito de fumar e não percebe que está virando um hábito. Aquele que tem de beber e está virando um hábito. Aquele que percebe que, por exemplo, dormir tarde está virando um hábito. Ou por exemplo, comer mal, não tomar café de manhã está virando um hábito. Então, ele está fazendo algo que está virando um hábito, mas ele não tem a consciência. Então, essa é o primeiro líder procrastinador, ele não tem a consciência. Qual é o segundo? O segundo é aquele líder que ele já sabe que é procrastinador, ele já percebeu isso, ele já está ele já está vendo no dia a dia dele que ele procrastina, mas ele não faz nada para mudar. Não faz nada para mudar. Então, ele não está preocupado, ele não tem despertado energia, gerado energia para mudar. Então, esse é o segundo, tá? O primeiro tem consciência, aliás, o primeiro procrastina, mas não tem consciência. O segundo procrastina, mas tem consciência, porém não faz nada para mudar. E o terceiro tipo de líder procrastinador é aquele que sabe que é procrastinador, né? E já está incomodado, está insatisfeito e quer fazer algo para mudar. E quer, de fato, mudar essa situação. Então, esse é o fator principal, né? Muito importante entender isso. Ele já está buscando soluções, ele já está buscando melhorar, mudar, tá? Então, que categoria você está? Ou você estava? Porque assistindo esse vídeo, você poderia estar no primeiro nível de procrastinador, mas não tinha consciência, e agora, com esse vídeo, passou para o segundo nível. E, de repente, até agora eu despertei em você aí a dor, e você foi para o terceiro nível. Então, fala para mim, em que nível você está? Você está no nível de consciência, no nível de que sabe, mas que não está fazendo nada, ou aquele nível 3, que é o nível mais avançado, que sabe, que é procrastinador, mas está incomodado e quer mudar. Escreve aí nos comentários que eu quero saber sobre isso. Então, é muito importante você se classificar dentro
dessa questão. Agora, o que leva a pessoa a ser um procrastinador? O que leva a pessoa a ser um procrastinador? Porque, de fato, a gente entende que muita coisa interfere na nossa vida e produz em nós a procrastinação, não é? Então, por exemplo, uma das coisas é a neurociência explica, tá? A neurociência explica. Então, o cérebro, ele avalia as consequências, não é, de curto prazo, mas ele não avalia as consequências de longo prazo. Então, é muito importante você pensar nisso, tá? Pensar nisso. Então, o que acontece? A gente sabe que, por exemplo, se a gente jogar uma garrafa de vidro na mesa, pá, vai estraçalhar vidro para tudo que é lado. Qual é a consequência de curto prazo? Nos cortarmos. A gente sabe que se a gente se jogar de um prédio, a gente vai morrer. Qual é a consequência de curto prazo? Morte. A gente sabe que se ficar um sol a pino o dia inteiro sem protetor solar, vamos pegar uma insolação, pegar uma ferida na pele, não é? Um bronzeamento excessivo, enfim, desidratação. Isso é a consciência de curto prazo. Mas o nosso cérebro, ele não é educado, preparado para consequências de longo prazo. É por isso que, por exemplo, as pessoas têm dificuldade de fazer dieta, consequências a longo prazo, então emagrecimento, ou as pessoas elas não cuidam da alimentação, por quê? A longo prazo vai ter um problema cardíaco, um problema cardiorrespiratório, um problema neurológico, enfim, um problema nas articulações, só que isso é a longo prazo. Então, nosso cérebro ele não tem esse hábito de olharmos o longe e nos transformarmos por consequências de longo prazo. Então, o fumo, por exemplo, é uma consequência de longo prazo, o álcool é uma consequência de longo prazo, não é? Dormir pouco é uma consequência de longo prazo para alguns. Então, a nossa consequência de longo prazo está no campo das procrastinações. Então, a gente procrastina porque muitas vezes a consequência dessa procrastinação é de longo prazo e o cérebro tem essa dificuldade. Se a consequência da grande maioria das nossas procrastinações fossem de curto prazo, dificilmente nós seríamos procrastinadores. Então, vamos supor, eu sei que eu vou ter uma prova de matemática, né? Um exemplo, vou ter uma prova de matemática. E eu, simplesmente, não estudo hoje. Vou ter uma prova de matemática daqui a 30 dias. Então, o que geralmente acontece nas escolas normais, nas faculdades, enfim? A gente não estuda hoje, não estuda amanhã, fica só anotando matéria, fica só se inchando de informação, mas não estuda. Então, o que acontece? O fato de não estudar vai gerar um delay, vai gerar um acúmulo muito grande, e aí o que acontece? Nós vamos procrastinando. Qual é a consequência a longo prazo? Consequência a longo prazo é uma nota que não vai ser uma nota boa, uma nota que vai nos colocar a ponto de estarmos aprovados acima da média, por exemplo, e deixarmos nós tranquilos. Mas essa é uma consequência de longo prazo. Então a gente vai procrastinando o estudo. Vamos deixar para estudar na véspera. Estudar na véspera. O outro exemplo é declaração do imposto de renda. Então, você tem de março a abril, ou de janeiro a abril, geralmente, para fazer a declaração de imposto de renda. Se não me engano, é isso. Então, você tem aí 4 meses para fazer a declaração de imposto de renda. Mas, se você não fizer, vai pagar multa, uma série de coisas. Só que, como o prazo é muito longo, o seu cérebro diz, deixa para depois. Deixa isso para depois. Então, todas as vezes que tem coisas que têm consequências de longo prazo, a maioria, o médio e longo prazo, a gente procrastina. Então, cuidado, a gente precisa se policiar com relação ao nosso cérebro nesse sentido, né? E um outro fator que leva a gente a ser procrastinador como líder ou como ser humano normal é o quê? O nosso cérebro, ele quer poupar energia.
Ele quer sempre que a gente fique na zona de conforto. Então, para que fazer isso agora? Né? Para que gastar energia com isso? Eu vou poupar minha energia. Então, não vou me adiantar com isso, não vou me planejar, me organizar para isso, vou protelar porque eu quero poupar energia. É essa informação que o seu cérebro te passa, tá? Primeiro, ele não memoriza consequências de longo prazo. Segundo, ele quer poupar energia. Ele quer poupar energia. E pelo fato dele poupar energia, ele vai fazer você frear, não é? Evitar a fadiga, né? Ele vai fazer você evitar a fadiga. Então, o seu cérebro ele quer poupar energia, por isso que você se torna um líder de fato procrastinador, não é? E um outro fator que a neurociência explica é os circuitos neurais, os caminhos neurais, onde são construídas e formadas as informações do nosso cérebro, eles são construídos. Isso mesmo, a gente constrói alguns deles já vêm codificados de fábrica, como o celular, que vem com aplicativos de fábrica, e outros são instalados depois. Então, o que a gente instala? A gente instala, por exemplo, não estudar, a gente instala, por exemplo, não enviar documentação, a gente instala, por exemplo, deixar reunião para depois, a gente instala, por exemplo, não resolver aquele problema comportamental. Com isso, a gente vai não dar perdão, não gerar perdão, não treinar a equipe. Então, a gente vai ensinando o nosso cérebro e todas as vezes que a gente ensina o nosso cérebro, cria um circuito neural, um caminho, tá? Então, o que acontece? Você criou o caminho da procrastinação, para uma experiência de procrastinação. Criou um caminho. Criou outro, fortalece. Cada vez que você procrastina, você fortalece esse circuito neural, essa sinapse, esse caminho, tá? Esse caminho dessa informação, ela fica mais fortalecida. É como se estivesse indo para a academia. É como se você estivesse malhando o seu cérebro para deixar ele forte para procrastinar. Quanto mais você procrastina, mais você fortalece esse caminho neural. E aí se torna o quê? Um hábito. Um hábito. Para que você mude isso, você precisa dizer para sua mente que ela não manda mais. É você que vai desfazer esse circuito neural. Se você já é um procrastinador, uma procrastinadora nata, um líder que deixa para depois, o que vai acontecer? Você vai começar a ter que dizer para sua mente e fazer, porque o cérebro, ele não acredita no que você fala. O cérebro acredita no que você faz, tá? Ele não se convence com o que sai da sua boca. Ele se convence com as suas ações. Então, se você pratica, prova para ele que ele está errado e você é certo, o que vai acontecer? Esse circuito neural, ele vai enfraquecendo. O circuito neural da procrastinação vai enfraquecendo. O músculo da procrastinação vai enfraquecer. E aí você vai fortalecer o músculo do que não é procrastinar, da proatividade, da agilidade, da velocidade, tá bom? Da clareza, então, dos resultados, da alta produtividade. É isso que vai começar a alimentar a sua mente, e aí, aos poucos, eu não digo que você vai deixar de ser procrastinador 100%, mas você vai diminuir muito. Então, entenda que o que leva uma pessoa à procrastinação também é, de fato, viciar, não é, o seu circuito neural. Agora, tem uma outra coisa que leva as pessoas à procrastinação e permanecerem nela. Porque uma coisa é você procrastinar uma vez, outra coisa é você criar o hábito e gerar isso uma rotina. E é o quê? É quando você deixa para depois, deixa para a última hora, o que acontece na sua mente? Você produz uma descarga. Uma descarga? Descarga de quê, Zé Rodrigo? Uma descarga de adrenalina. A sua adrenalina sobe porque você está na iminência daquilo perder o prazo, por exemplo. E o que acontece? Isso alimenta seu cérebro com adrenalina e pode ser que isso seja ruim, aparentemente.
Mas o seu cérebro, do mesmo jeito que ele fica viciado em açúcar, viciado em álcool, viciado em drogas, viciado em fumo, viciado em dormir, viciado em comer mal, você também vicia o seu cérebro em adrenalina quando você deixa tudo para a última hora. Aquela excitação, aquela agonia, aquele frenesi da última hora, de que vai passar, vou perder, não vai dar tempo para chegar, não vai dar tempo de entregar, não vai dar tempo isso, e você correr para o famoso apagar fogo. O que é isso? Vício em adrenalina. Então, se você está viciado em adrenalina, você é um procrastinador crônico. E aí, esse vício em adrenalina faz você ser procrastinador o tempo inteiro. Tá bom? Então, você para pensar. Tá deixando para a última hora? Tá acumulando coisas demais? Provavelmente eu digo para você que tem um vício em adrenalina que você precisa deseducar o seu cérebro, tá? É muito importante isso. Um líder viciado em adrenalina é um terror. É um terror, porque ele fica agitado, excitado, preocupado, tenso, agressivo, estressado, tá? Por quê? Procrastinador. Procrastinador. Então, é muito importante isso. Ao contrário disso, é o líder que não é viciado em adrenalina, que não deixa tudo para depois, que é um líder calmo, pacífico, tranquilo, reflexivo, ponderado, tá? Que dá tempo às coisas, que tem tempo para dialogar, conversar, pensar com qualidade, com saúde, ao contrário disso tudo, tá bom? Então, é muito interessante você começar essa questão aí. Agora, eu quero mostrar para você que existe alguns estudos sobre a procrastinação, e eu vou citar para você aqui um estudo muito interessante da Universidade do Colorado, tá? Da Universidade do Colorado, de 2014, tá? Esse estudo é de Daniel Gustafson, do Akira Mihake e do John Hewitt. Esse estudo diz o seguinte, que existem relações genéticas entre a impulsividade e a procrastinação, tá? O que é que esses estudos imaginaram? Que existe uma correlação até moderada, mas é uma correlação interessante, que é pessoas impulsivas, pesquisas apontaram em amostras realizadas na Universidade do Colorado, que pessoas impulsivas, elas geralmente são procrastinadores. E isso é uma relação até que não muito lógica, não é? Contraintuitiva. Por que é contraintuitiva? Deixa eu falar a você por que é contraintuitiva. Porque geralmente a gente pensa assim, pô, mas a pessoa é impulsiva, ela faz as coisas nas pressas, não é? Então, ela não deixa para depois. Não é isso que a gente entende? Mas não. Então, o que acontece nesse estudo foi descoberto que as pessoas que deixam as coisas que são impulsivas, elas são impulsivas já na última hora. As pessoas que são impulsivas, geralmente são impulsivas na última hora. Então, vamos supor, ela quer comprar um carro. Vai deixando para depois, e aí ela compra o carro que não deveria comprar, pelo preço que não deveria comprar, na primeira coisa que aparece na frente. Por quê? O prazo foi passando e ela foi se explodindo de ansiedade e impulsividade. Acontece, logo, a impulsividade, a procrastinação dela produziu a impulsividade. Mas existem casos na pesquisa que a impulsividade gera procrastinação, tá certo? Então, eu sou uma pessoa que eu vou falar mesmo e faço, vou e falo, vou e realizo. Então, como ela tem muita confiança que ela faz na impulsividade dela, ela termina deixando para depois. Então, tanto a procrastinação produz impulsividade, quanto a impulsividade produz procrastinação. Então, esse é um estudo muito interessante, que foi de 2014, da Universidade do Colorado. E tem um fundo genético. Essa questão tem um fundo genético. Então, um pai procrastinador, ele tem uma tendência de produzir filhos procrastinadores.
Então, esse circuito neural, uma vez construído na cabeça de uma mãe, na cabeça de um pai, as chances são que o filho deva vir com boa parte desse circuito neural já de fábrica também. Então, se você tem uma tendência a ser procrastinador como líder, provavelmente é provável que tenha uma chance de ser aí genético. Observa a tua família, observa teu pai. A minha mãe era procrastinadora. Eu confesso que eu passei muitas dificuldades com a minha mãe justamente por isso, para deixar para depois. Depois eu vejo, não sei o que, e termina que acontece. Então, eu me entendi como sendo alguém procrastinador, e hoje tenho que me policiar o tempo inteiro. O tempo inteiro eu tenho que me policiar, não é? Então, o que acontece? Quando a procrastinação ela existe, produz prazer imediato. O que é o prazer imediato? É você, como eu falei, viciado em adrenalina, faz as coisas de última hora e relaxa. Esse relaxamento, essa sensação de alívio por ter dado para fazer na última hora, por ter conseguido realizar os 45 minutos do segundo tempo, às vezes até aos 50 minutos do segundo tempo, isso aí gera prazer imediato. E o cérebro ama prazer imediato. Haja vista as drogas, fumo, a violência, né? Então, o álcool, haja vista outras coisas, açúcar, gordura, enfim, haja vista tudo isso, o prazer imediato nos traz esse estado de vício, né? Então, o procrastinador é um viciado em neurotransmissores que produz prazer, que produz excitação. Então, é muito importante você entender essa química do cérebro, essa neurociência que gera os circuitos neurais para você, então, começar a mudar esse seu cenário e ser um líder inspirador. Líderes inspiradores entendem que tem o tempo inteiro que lutar, é uma guerra contra a procrastinação, levantar uma bandeira, uma guerra contra a procrastinação, né? Mas eu vou passar aqui para você agora algumas maneiras para você parar de procrastinar, tá? Então, eu tenho executado algumas dessas maneiras, serve para mim, serve para pessoas que eu mentoro, meus líderes, serve para minhas palestras, eu nas empresas, quando eu tenho a oportunidade de ter uma palestra dentro desse tema, eu falo sobre essas maneiras nas empresas em que eu ministro as palestras, então, nos meus treinamentos e consultorias. Então, o que é que eu digo para você? Primeiro, anota aí. Anota aí. Se você tem consciência serena, que é procrastinador, meio caminho andado. É, isso mesmo. Então, ó, para parar de procrastinar, consciência de que precisa de ajuda, tá bom? Consciência de que precisa de ajuda. Se você ficar alienado, se você ficar alienada, isso vai prejudicar o processo. Isso não vai fazer você avançar, isso não vai fazer você crescer. Então, a consciência serena é fundamental para você avançar na luta contra a procrastinação. Não adianta forçar a barra. Eu não sou. Não. Se você deixa para depois, você é procrastinador. Ponto final. Então, é muito importante que você não brigue contra a realidade, tá? Então, é muito interessante isso. Segundo, uma coisa interessante é queimar pontes. Queimar pontes. O que é queimar pontes? Por exemplo, você precisa fazer uma viagem, mas você faz o quê? Simplesmente não você não organiza nada, você deixa para depois a passagem, logo você vai pagar mais caro. Você deixa depois a hospedagem, vai pagar mais caro. Deixa para depois o planejamento da viagem. Tem pessoas que são planejadores, tem pessoas que são tudo de última hora. É o procrastinador nato, né? Então, o que acontece? Queime pontes. O que é queimar pontes? Queimar pontes é o seguinte: eu preciso viajar, sei se vou ou não vou.
queimar a ponte é você o seguinte, comprar a passagem e a hospedagem, já de cara. Por quê? Quando você compra a passagem e a hospedagem logo de cara, entendeu? Você já não procrastina mais e já sabe, a sua cabeça já diz assim, opa, preciso pensar nas malas, preciso pensar na bagagem, preciso pensar o que eu vou comprar, preciso comprar para onde eu vou nessa viagem lá, em que lugares eu vou visitar. Então, você tem essa questão, tem essa capacidade de fazer isso, tá? Tem essa capacidade de fazer isso. Muito interessante. Então, queimar pontes. Outra coisa de queimar pontes é, por exemplo, você preciso comprar um computador. O que é que você faz? Já vê o preço, já pesquisa, não é? Já vê qual é o valor, o modelo que você quer e já começa a juntar dinheiro, já separa dinheiro. Porque se você não se organizar financeiramente, ficar esperando, o computador não sai. Isso também vale para viagens, isso também vale para um monte de coisas. Eu quero fazer uma reunião com a minha equipe sobre o feedback do último trimestre. Então, ao invés de ficar procrastinando, já diz a data. Uma coisa de queimar pontes é marcar data e divulgar para todo mundo. Porque quando você divulga para todo mundo o que tem que ser feito, e é uma coisa que você vai fazer, o que acontece? Você coloca a responsabilidade para você. Entendeu? Você coloca a responsabilidade para você e você publicamente se compromete. Se comprometer publicamente é queimar ponte, dizer tal dia, tal hora, eu vou fazer uma reunião com vocês falando disso, disso e disso. Você se compromete, faz todo mundo agendar, se compromete. E aí você faz o possível para deixar aquilo sem volta, tá? Uma vez comprometido, divulgado, acabou. Você vai ter que cumprir aquilo ali. Queimar pontes é isso. É você jogar a chave do outro lado, o chapéu do outro lado do muro e pular para ir buscar. Tá bom? Então, passar para o outro lado, queimar a ponte para não ter como voltar. Essa é a ideia do queimar a ponte. Passar para o outro lado, tocar fogo na ponte para não ter como voltar. Tá bom? Então, é muito importante você ter atitudes de queimar pontes para a procrastinação desaparecer da sua frente. Uma outra coisa que é muito importante para você não procrastinar é você aprender a jogar fora. Aprender a jogar fora. O que é? Então, vamos lá. Você acorda de manhã e sabe que tem que passar um e-mail. Então, o procrastinador faz o quê? Acorda de manhã, vai tomar café. Aí descobre que a mesa tá suja de café. Aí vai, passa o pano no café. Passa o pano na mesa. Aí descobre que tem uns pratos para lavar. Aí vai e lava os pratos. Aí descobre que tem uma panela para consertar. Aí separa as panelas para levar para o conserto. Quando vai separar as panelas, descobre que o fogão está com um problema. Aí vai. Quando olha para isso, chega uma mensagem no WhatsApp de alguém perguntando alguma coisa. Aí você para e vai ver a mensagem do WhatsApp. Aí vai resolver aquela questão do WhatsApp. Quando você vê aquela questão do WhatsApp, o Facebook sinaliza para você que tem um amigo um amigo seu muito próximo que está fazendo aniversário hoje. E aí você, para não esquecer, você vai desejar feliz aniversário para aquele amigo. Vai mandar uma mensagem, ou vai fazer um áudio, vai fazer um vídeo, vai ligar para ele, vai fazer alguma coisa. E aquele e-mail vai ficando para trás. E o e-mail vai ficando para trás. Então, o que é que eu digo para você? O que é o procrastinador? O procrastinador, ele tem o hábito de ser acumulador de coisas. Ele não joga fora. Então, é preciso que você jogue fora aquilo que é o que atrapalha e de uma maneira que só reste aquilo que você tem que fazer. Gente, essa é a definição de foco. O que é ter foco? Ter foco é simples. É muito simples. Quando uma câmera como essa, ela vai fazer o foco, o que ela faz? Ela joga fora tudo que não interessa e foca só naquele ponto. Então, é isso que acontece. O que é um líder que tem uma vida desfocada? Ele dá atenção para tudo. Então, se ele dá atenção para tudo, ele procrastina tudo. Entendeu? Então, para ele não procrastinar, ele tem que jogar fora aquilo que atrapalha e ficar somente o que importa.
e aí ele não consegue mais procrastinar, porque só sobrou aquilo, entende? Então, veja, essa câmera aqui, ó, olha meu dedo, ó, vou tentar fazer o foco aqui no meu dedo, tá? Ó, o foco, deixa eu ver aqui, tá aqui, deixa eu ver se a câmera faz, aqui, pronto. Olha aí, ó, a câmera fez o foco do meu dedo, e olha eu aqui, ó, não importa mais, eu agora estou desfocado. O que é que a câmera fez? Ela jogou fora o que está atrás para dar atenção ao meu dedo, ó. Tá vendo você? Agora eu vou fazer o contrário, ó. Agora o foco está em mim. Então, líder, se engana quem pensa que é o cérebro que manda na gente. Não, é você que manda no seu cérebro. Somos nós que comandamos. É você que diz para ele quem é que manda. Se o seu cérebro, ele diz assim, se o seu cérebro diz assim para mim, deixa para depois, eu digo para ele, não vou deixar para depois, que não é você que manda em mim, tá? Hoje eu não quero ir para academia, eu vou para academia só para te contrariar, porque o cérebro ele quer garantir sua sobrevivência e ele quer te poupar energia. Garantir a sobrevivência, te proteger, garantindo tua sobrevivência e te poupar energia. Só que o cérebro, ele gosta muito de alimentar ilusões. Então, se você alimenta a ilusão, não vou porque se eu não for, vou ficar mais cansado. Se eu fizer isso, eu vou ficar não sei o quê. O cérebro, ele conta muita historinha. E se você escuta muito a tua cabeça, a tendência é que você seja um líder procrastinador. Tá? Legal? Então, pensar nisso. Dizer para sua cabeça que quem manda é você e não ela. Porque ela vai querer procrastinar. Se você for escravo da sua mente, você vai virar um líder procrastinador. Então, lidere. O líder inspirador lidera a sua mente dizendo quem é que manda. Tá bom? Nesse caso aí, eu autorizo você a ser um líder autocrático. Dê ordens para sua cabeça. Lembrando, a mente não acredita no que você fala. Ela só acredita no que você faz. Tá bom? Não adianta ficar dizendo, eu vou vencer a procrastinação. Psicologia positiva tem limite. E aí, é muito importante que você entenda, tá? Que o cérebro, ele é adestrado, vamos dizer assim, educado, ele é educado, né? O termo correto é esse, educado pelo que você faz, muito mais do que pelo que você fala. Então, esse é o quarto passo. O quinto passo, a quinta maneira para você não ser procrastinador é o quê? Começar é tão importante quanto terminar. Olha só, a gente sabe que antigamente que eu digo não, um tempo atrás se dizia assim, é muito importante terminar o que começa, não é? E de fato, terminar o que começa é importante. Se começa um prédio, tem que terminar. Se começa uma ponte, tem que terminar. Se começa uma faculdade, vai terminar. Enfim, começa a almoçar, tem que terminar o almoço. Então, é muito importante você terminar o que você começa. Porém, a gente vive numa geração hoje, a gente vive num mundo hoje que promete muito e não faz nada. Entendeu? Promete para academia e não vai. Promete estudar inglês e não estuda. Promete fazer dieta e não faz. Promete viajar e não viaja. Promete descansar e não descansa. Promete passear mais com os filhos e não passeia. Promete ter mais tempo com a família e não tem. Promete fazer uma reunião com a equipe, treinar a equipe e não treina. Promete promover tal funcionário e não promove. Promessas. Então, a vida hoje é uma vida de promessas. A gente não começa o que tem que começar. Então, antigamente era muito importante terminar o que começa. Hoje eu digo para você que até é muito mais importante começar aquilo que você disse que ia começar. Aquilo que você disse que ia começar. Então, para quê? Por quê? Porque quando você começa, você está dizendo para o seu cérebro quem manda. E quando você está dizendo para o seu cérebro quem manda, você não procrastina. Você não dá tempo para ele criar circuitos neurais
para se acostumar com a preguiça, se acostumar com o vício, se acostumar em poupar energia desnecessariamente. Entendeu? Então, é muito importante que você comece. Diz que ia para a academia, vai. Diz para a sua cabeça quem é que manda. Então, o item 5 tem a ver com o item 3. Então, resumindo, os 5 maneiras de você parar de ser procrastinador. Consciência de que você é um procrastinador, consciência serena, reconhecer, queimar pontes, né? Jogar o chapéu do outro lado do muro, tocar fogo na ponte, assumir o compromisso, certo? Jogar fora o que atrapalha o foco daquilo para você fazer o que tem que ser feito, joga fora as distrações. Foco é simplesmente jogar fora as distrações, tá? Seja líder do seu cérebro, dizendo para ele quem é que manda. E quinto, comece o que você disse que ia começar. Legal? Então, com essas 5 maneiras, eu pratico muito dessas 5 maneiras e serve muito para mim. Eu ensino isso para os meus líderes e para os meus mentorados, as palestras e eventos, enfim. Agora, se você entendeu isso e não vai fazer nada, perdeu seu tempo, não é? Então, o que é que você tem como lição de casa nesse vídeo agora? É você tomar uma ação, nem que seja uma ação pequena, naquilo que você disse que ia fazer. Rodrigo, eu vou viajar. Então, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Pô, compra logo a passagem. Ah, eu vou para a praia. Pega a roupa de ir para a praia, pega a cadeira de praia, coloca na sala, entendeu? Pega o chapéu, coloca na... Ah, eu vou fazer uma reunião com a minha equipe. Marca a data, divulga para todo mundo e diz o que é que vai ter e já assume o compromisso publicamente, tá? Então é muito importante. Então, ó, a sua lição de casa é agora você tomar uma decisão, uma ação que diga para sua mente: epa, ele está parando de ser procrastinador, ela está parando de ser um líder procrastinador. Por quê? Isso vai te levar as pessoas olharem para você e dizer: nossa, que pessoa maravilhosa, inspiradora, que pessoa que nos inspira a ser melhores, tá? A procrastinação só vai fazer você ser desatraente para a sua equipe, para a sua empresa. A procrastinação não vai te deixar uma pessoa que inspira nos outros confiança, que inspira nos outros verdade, que inspira nos outros desejo de fazer, tá? Um líder inspirador, ele procrastina muito pouco. E ele não vicia, ele não contamina a equipe com a procrastinação dele, tá bom? Então, olha, se você vai para o campo da inspiração comigo, se você vai influenciar positivamente as pessoas, coloque em prática o passo a passo desse vídeo. Volta várias vezes, anota, coloque em prática. Eu tenho certeza que você vai ser um líder que vai inspirar muita gente, que vai transformar a vida das pessoas com o teu legado, né? Com a tua forma de viver, com o teu jeito de pensar, com o teu jeito de influenciar. O líder inspirador, ele não é procrastinador, tá bom? Grande abraço, vejo você no próximo vídeo.